ルフィは海賊王になる男だ。 Nós sempre nos perguntamos por que temos personagens com aparência de demônios em One Piece, mas nenhuma raça ou local de origem para atribuir a personagens como Moria e Kaido. Sabemos que os personagens com aparência de anjo vêm de cima, então faria sentido que os personagens com aparência oposta viessem da direção oposta. Essa teoria, criada por um usuário do Reddit chamado EliDZ, evoluiu a partir deste questionamento, e gerou o enredo sensacional que vocês vão ver nesse vídeo. E como sempre, nós vamos acrescentar nossas ideias e pensamentos sobre One Piece, deixando a discussão ainda mais interessante. E bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e eu estou aqui com meu parceiro Leonardo. E aí, galera? E sem mais enrolação, vamos mergulhar nessa teoria insana. No mundo de One Piece, você não tem apenas um mar azul, mas também um mar branco. E esse lugar é claramente associado ao céu, e talvez também haja um mar vermelho associado ao inferno. E se a ilha do Mar Branco, que faz referência ao céu, está no céu, faria também sentido que o inferno estaria no subsolo. Nós sabemos que Impel Down é chamada de inferno e está submerso, mas acredito que você possa encontrar um lugar ainda mais abaixo do que Impel Down. E na verdade, eu diria mais abaixo até do que a Ilha dos Homens Peixe. Esse é um lugar tão baixo que fica abaixo do fundo do mar, provavelmente localizado dentro do manto da terra, onde você pode encontrar rochas sólidas e líquidas. E com certeza vocês já entenderam que é lá onde está o Mar Vermelho. E uma teoria que reforça ainda mais a ideia do autor dessa teoria é a teoria que a gente já trouxe aqui no canal sobre Divina Comédia. Para dar uma resumida nela, o mapa do mundo de One Piece é igual ao mapa de Dante no livro Divina Comédia. Em Divina Comédia existe o centro da terra, que é Jerusalém, coberta por uma grande faixa de terra que representaria Marijoa e a Red Line. E no outro lado do mundo existe uma montanha chamada Purgatório que te leva até o paraíso. E no mundo de One Piece, diretamente inversa a Marijoa, está também a montanha reversa, que o topo dela, é claro, você cai na primeira etapa da Grand Line, que é o paraíso. Só que no mundo de Divina Comédia tem um terceiro lugar, que é o inferno. E o inferno, ele fica no centro da terra, entre Jerusalém e o Purgatório. E nessa teoria até falamos que lá seria onde está Laugh Tale e a terra dos Lunari, e vai ser muito importante para essa teoria aqui. Nessa teoria também falamos dos paralelos dos arcos entre a Grand Line e o Novo Mundo. E Impel Down é justamente o inferno, e se você colocar os arcos um após o outro, comparando as duas metades da Grand Line, Impel Down seria respectivamente Laugh Tale no Novo Mundo, que é um arco que ainda vai chegar. Se vocês quiserem ver mais sobre essa teoria, vai estar no primeiro comentário fixado. Mas essa ideia reforça ainda mais de que existe uma ilha no centro da Terra e de que ela esconde muitos segredos, e que a gente vai continuar comentando aqui nessa teoria. O autor da teoria também conclui que nesse centro da Terra seria o inferno, nesse manto da Terra que ele fala na teoria. E voltando para o céu, o Mar Branco é feito de nuvens especiais com um componente crucial conhecido como Pyrobloin. Sem o Pyrobloin, as nuvens do mar e da ilha não teriam propriedades líquidas e sólidas. Assim, seriam apenas nuvens normais e realistas. E assim como nem todas as nuvens do mundo de One Piece podem formar um mar branco, o mesmo valeria para o que acontece no subsolo. Nem todo o magma faria o mar vermelho, mas ia precisar desse Pyrobloin misturada com o magma para criar o que a gente vai chamar aqui de Pyrowater. Só que na verdade, esse material que está no céu teria origem do mar vermelho que está no centro da Terra. A palavra Pyro é de origem grega e se refere ao fogo e ao calor. Melhor ainda, o mar branco não existiria se a Pyrobloin não fosse enviada da atmosfera por uma erupção vulcânica. A Pyrowater seria o que cercaria as ilhas do Mar Vermelho. Para especular o que o Pyrobloin contribui para o Mar Vermelho, devemos descobrir o que seria necessário para uma ilha cercada por magma ser habitável, e é aí onde ele entraria, assim como funciona no céu. Os habitantes dessas ilhas teriam que ser super resistentes ao calor. O autor da teoria traz até o exemplo do Oden, que a água e o magma daquele lugar pode funcionar como funcionou na cena de Oden. E o hack do armamento poderia até ser crucial para os habitantes poderem sobreviver naquelas condições. E o Oda poderia usar muito bem esse material para ser a deixa de como esses habitantes sobrevivem por lá. E não só o hack do armamento, mas a própria resistência desses habitantes poderia revelar sobre a origem do lugar. Mas um detalhe também é muito importante sobre isso, pois também navios poderiam navegar nessas grandes temperaturas. E um dos melhores materiais que se tem conhecimento de One Piece é a madeira da Árvore de Adão. Bom, e nós sabemos que a Árvore de Eva é extremamente grande e tem raízes profundas que vão até a Ilha dos Tritões e ainda continuam indo mais profundo. Então não seria uma surpresa se a Árvore de Adão fosse da mesma forma, e as suas raízes conseguissem chegar até o centro da Terra, onde estaria localizado o Mar Vermelho. Dentro desse mar, nós esperaríamos encontrar materiais de pedra e metal em todos os lugares e até encontrar madeira. No nosso mundo existem plantas que não precisam de fotossíntese para continuar vivendo, e seria o caso da vegetação desse mar, e as condições desse lugar seriam
seriam extremamente inóspitas, ou seja, dificilmente teria algum ser vivendo lá. Ele teria que ter uma resistência absurda ao calor e teria que ser adaptável aos nutrientes e à água que existem lá. Provavelmente nesse lugar haveriam fontes nutritivas específicas, como árvores frutíferas e uma água própria para consumo, que sairia de pedras ou de certos vegetais, assim como no deserto. E esses nutrientes alimentariam as criaturas que viveriam lá. Imagine o quão fortes seriam essas criaturas, pelo ambiente em que vivem e pelos alimentos que consomem. Talvez tão fortes quanto um dragão, e é nesse ponto que entram os monstros do inferno. Os animais que vivem em terra no Mar Vermelho seriam aqueles considerados monstros. No Mar Vermelho, os dinossauros, também conhecidos como dragões, podem nunca ter sido extintos. Mas dito isso, além dos animais e monstros, existiria alguma vida inteligente vivendo lá? Vamos olhar para o Mar Branco para descobrir isso. Os cidadãos do céu se assemelham visivelmente a anjos devido às suas asas. Nós sabemos que nunca recebemos uma explicação sobre por que personagens como Moria ou Kaido parecem do jeito que são. Talvez sejam raças de pessoas que se assemelham a demônios e que vêm de lugares onde o mar é vermelho. Além disso, o manto da Terra é extremamente enorme, considerando que é a maior camada da Terra. A sua altura chega a 3.000 km, o que faria alguém como Ors parecer um anão. Assim, pode-se imaginar que uma ilha no Mar Vermelho poderia ter uma raça inteira de gigantes do tamanho de Ors habitando lá. Além disso, nós temos algo bem recente no mangá que pode indicar que existem seres oriundos do Mar Vermelho vivendo na superfície. E nós estamos falando dos Lunarias. Muitos assumem que a capacidade dos lunares de sobreviver a qualquer ambiente refere-se à Lua, mas nós vimos a Lua e não parecia nada perigoso pro Enel, nem pros piratas espaciais. Só que o Mar Vermelho que o autor da teoria descreve pode ser muito mais mortal do que isso. Então teríamos certos anjos de aparência escura se os Lunari fossem como os Nephilim, uma raça de pessoas que tinham aspectos de anjo e demônio. O interessante é que, em vez de dizer que a raça de pessoas de King vivia no céu, acima das nuvens, Marco disse especificamente que o povo de King vive no topo da Red Line. Linha vermelha, Mar Vermelho, poderia haver alguma conexão aqui? Se for, então os Lunares são os únicos a formar essa conexão. Eu acredito que os demônios viviam no Mar Vermelho por muitos milênios. Nós poderíamos esperar que a raça demoníaca se acostumasse a viver em temperaturas extremas, por viver nas ilhas do Mar Vermelho. Eles provavelmente evoluíram para ter corpos extremamente resistentes. Em One Piece, um homem-peixe é até 10 vezes mais forte do que um humano normal. Isso deve ser por causa da pressão do mar que os homens-peixes acabam vivendo. E bom, se as condições do Mar Vermelho são tão hostis assim, a raça demônio poderia ser ainda mais resistente. No entanto, e se a raça de King, que não pode ter inicialmente um corpo tão duro como os demônios, ainda precisasse encontrar uma maneira de sobreviver no duro ambiente do inferno? Talvez eles tenham usado o hack para compensar os corpos não tão fortes quanto os dos demônios. Usando as descobertas do experiente detetive Zoro, que confundia um cara com asas com um homem-peixe, sabemos que o fogo do King também está ligado à sua defesa. Nesse ponto ele até comenta sobre outra teoria dele, de que o hack do armamento estaria ligado literalmente ao fogo. Os Lunari, por meio do hack do armamento, desenvolveram uma forma de se defender com o fogo, criando uma resistência ainda muito maior. É muito interessante notar que o Zoro até compara o calor de King especificamente com o magma. E algo interessante sobre os Lunares é a sua capacidade de defesa, que parece afetar a sua velocidade, o que implica que seu peso é afetado pelo possível hack do armamento. Curiosamente, sabemos que as lâminas negras ficam mais pesadas em troca de serem mais resistentes, e haveria essa ligação entre as lâminas e os Lunari. Se essa tal especulação for verdadeira, os Lunares não são originalmente do Mar Vermelho, mas acabaram se adaptando através do seu hack, e isso explicaria porque as suas asas são negras. E além disso, se eles se adaptaram à fonte de calor do Mar Vermelho, isso explicaria porque suas chamas se tornam como magma. E na verdade, apesar dos Lunarianos serem atribuídos ao fogo, eles tematicamente são baseados na lua devido ao seu nome. A mesma coisa poderia ser dito sobre o Wano. Isso ocorre porque 4 das 5 famílias principais de Wano têm nomes baseados nas luas. E o Mar Vermelho pode ser muito mais relevante do que você pensa, porque ele pode estar localizado ou a sua entrada no exato local onde estão os chapéus de palha nesse momento. O Monte Fuji de Wano deve levar diretamente para o Mar Vermelho, assim como as pessoas da Terra chegam a Skypiea através do Knock Upstream. Isso explicaria porque Maidins como Ors e Onis e como Kaido têm uma conexão e fascínio tão profundos por Wano. Tenguyama parece ter asas semelhantes a King. Também semelhantes a King e sua raça são muitos animais e samurais que parecem ter uma temática de fogo. E eles ainda têm um festival de fogo. O povo de Wano deve ter aprendido de alguma forma como usar a lava que cai do Monte Fuji para criar várias coisas. E faria todo sentido. Quando o magma esfria e endurece, ele se transforma em uma pedra. E se esse magma já foi considerado parte do Mar Vermelho, isso poderia explicar pelo mesmo princípio que a pedra do mar, ou seja, os Kairoseki, tem a essência do mar nelas. E além disso, o Wano tem outra relação com o Mar Vermelho e que pode ligar diretamente ao destino final de One Piece, Laugh Tale.
Se vocês lembram bem, Wano é a terra de onde se originou os Poneglyph. Além da família Kozuki ser os responsáveis pela escrita, os Poneglyph também têm origem de lá. Só que como o povo de Wano conseguiria fazer um material tão indestrutível? A explicação disso tá no capítulo 912, quando Hawkins fala que a Pedra do Mar, o Kairosek, tem origem em Wano. E esse Kairosek muito provavelmente vem das erupções vulcânicas e do Monte Fuji de Wano, que também, além de Wano já ser uma terra acima do nível do mar, tá muito acima, quase nas nuvens. E de acordo com esse mapa, esse vulcão vai do topo de Wano até o subsolo, indo ao centro da terra. Ou seja, esse vulcão pode estar totalmente conectado com o Mar Vermelho, o lugar onde se origina o Pyrobloin e o Kairosek, que é a Pedra do Mar. E com a fusão desses dois materiais, poderíamos ter um material indestrutível, que duraria por séculos e que seria perfeito para esconder segredos desse mundo. E é claro, eu tô falando dos Poneglyph. E a partir desse ponto, a gente vai complementar a teoria desse cara conectando com a nossa. E cara, isso aqui vai fazer muito sentido para vocês. Como a gente fala no nosso vídeo de teoria, tem toda aquela relação de Divina Comédia, de Laugh Tale estar possivelmente no centro da Terra. Isso se ligou muito bem com o autor dessa teoria, por toda essa questão do Mar Vermelho. E uma coisa que é muito interessante é que os únicos Poneglyphs que apontam para onde está Laugh Tale são da cor vermelha. E a própria Red Line já tem um nome que explica tudo. Ela é uma montanha que vai ao centro da Terra e também tem a coloração avermelhada. Mas por que tudo isso se ligaria? Uma coisa que sempre destacamos aqui no canal é o fato dos D serem chamados como demônios pelos Tenryubitos, que se auto-intitulam deuses. Acontece que a gente colocar Divina Comédia nessa equação, muito parece que os Tenryubitos começaram a chamar seus inimigos assim quando eles foram expulsos de suas terras. E isso é evidenciado pela fala do Doflamingo, que diz que Marijoa não foi criado pelos Tenryubitos. Eles apenas foram para lá depois da derrota do Reino Antigo há 800 anos atrás, quando se formou o governo mundial. Ou seja, antes mesmo de Marijoa, há 800 anos atrás, assim como o Marco falou, os Lunares viviam no topo da Red Line. E essa expulsão combina completamente com essa teoria. Eles acabaram indo para o centro da Terra e foram chamados como demônios aqueles que no passado eram anjos, e eram conhecidos, como Marco também afirma, deuses. E como eles eram aqueles que compunham o Reino Antigo, muito provavelmente os próprios D têm origem desse povo, porque obviamente eles foram exterminados, assim como também é contado pelo King que a raça Lunari foi extinta. Mas por que os D seriam de origem dos Lunari? Isso fica evidenciado na própria família do Luffy, já que o Luffy também consegue emanar fogo das suas habilidades sem nenhuma explicação até agora no mangá. O seu avô parece muito com o líder da tribo Shandian, que é um povo alado, e o seu pai, que é naturalmente um guerreiro, se parece muito com os guerreiros da tribo Shandian e também carrega sua tatuagem no seu rosto. Então os D poderiam ter tido essa relação muito forte ou terem descendência direta dos Lunari. E se eles passaram a viver no Mar Azul, eles perderam as suas características, assim como os Lunari acabaram se adaptando ao Mar Vermelho. Então eles podem até ter perdido suas asas, já que o povo do céu também tinham asas grandes e acabaram se tornando pequenas com o passar das gerações. Então como isso se conectaria com a raça que também vive no Mar Vermelho, que seriam os Oni, que é a raça de origem do Kaido, que tem uma resistência muito grande? Eles provavelmente já viviam por lá, e os tais anjos caídos acabaram criando relações com eles. E o plano que viria a existir no futuro, o tal One Piece, que derrubaria o governo mundial e traria de volta o amanhecer para o mundo, foi criado junto com esses antepassados. E é por isso que essa possível raça dos Oni, ou até os gigantes ancestrais, se aliou aos propósitos do Reino Antigo e dos D. E isso explicaria porque a gente tem um crânio gigante em Wano. Wano é um grande vulcão que esconderia uma entrada para o Mar Vermelho, e é por isso que ela é uma ilha especial de acordo com Kaido. No centro desse vulcão, que é o Wano, existem ilhas de diversos climas, e isso só poderia ser feito por um ser que teria sido conhecido como Puxador de Ilhas. E de que raça estaríamos falando senão dos gigantes ancestrais como o Wars, que foi conhecido também como Puxador de Ilhas? Aquele tal gigante formou o Wano, que seria o resquício de um reino antigo, e a terra foi suspensa para que fosse protegida para o momento certo que o amanhecer voltasse e que Joy Boy retornasse. E se o Joy Boy for uma pessoa que só pode ser um D, faria todo sentido a ligação que os gigantes ancestrais e os Lunari tiveram no passado, pois a raça que trouxe aquele propósito do amanhecer para o mundo prometeu o seu retorno, e o seu retorno está acontecendo agora em Wano. É por isso que a terra de Wano é tão especial, e toda essa ligação do inferno parece realmente existir, que o One Piece está escondido nessas terras no centro da terra. Seria muito louco imaginar isso, porque a gente já viu o Luffy no fundo do mar, nos céus, em ilhas como um vulcão, como um Wano e de diversas naturezas, mas a gente nunca viu o Luffy ir ao centro da terra. E a entrada para Laugh Tale seria exatamente no ponto de interseção entre Marijoa e a Montanha Reversa, e para nós, essa entrada tá na Red Line, que com certeza conecta tudo, já que a Red Line também parece ser um grande vulcão que jorra água do centro da Terra. Então tudo tá conectado ao Wano e Laugh Tale, e é por isso que essa terra é tão importante pro final da obra. Eu não sei vocês, mas eu não vejo a hora de ver os próximos capítulos dessa história. E muito em breve nós iremos trazer a teoria absoluta sobre os anjos e demônios em One Piece, e o ser gigantesco que habita a Red Line, controlando tudo e todos, a gigantesca Jormungand. Mas isso é assunto para um próximo vídeo.
E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que essa teoria não é nossa, mas nós acrescentamos muitos pontos do que nós pensamos ser os elementos finais da obra. Como sempre, o link vai estar na descrição. Recomendo muito que vocês vejam. Comentem o que vocês acharam e comentem qual é a sua expectativa para o final de Wano, que com certeza trará ligações diretas com Laugh Tale. Se inscreva no canal se vocês ainda não são inscritos e chequem os links na descrição do nosso servidor no Discord e o Instagram do canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima. Valeu! Valeu!